Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos! Bom dia! Bom dia. Dia a dia. Bom dia, bom dia! Vamos lá! Vamos iniciar aqui o nosso Despertando com Olhos do Amor. Vamos juntos. Estamos lendo a sessão que o Lu está escrevendo aí pra gente iniciar. Capítulo 9, sessão 4. Capítulo 9, sessão 4. O plano de perdão do Espírito Santo. Pode fixar aí, amor. Fixado. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui nesse compromisso com a nossa própria cura, porque não é por ninguém que a gente está aqui. A gente está aqui aceitando o convite mesmo da cura da mente. E que bom que vocês são um reflexo desse desejo mesmo por experimentar a paz de Deus o tempo todo. E é muito gostoso reconhecer as ferramentas que aparecem no caminho para nos ajudar, né? E essas lives, para mim, para o Lu aqui, são essa ferramenta. Uhum. E vocês são o reflexo o reflexo do efeito dessa ferramenta. Então é muito bom. Muito obrigada. É isso, vamos lá fazer então um momento de nos alinharmos aqui, sabendo que é tão importante isso, né? Quando a gente, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu gosto sempre de reforçar para não ficar só na live, sabe? Quando a gente vai iniciar, né, que a gente faz o que parece ser essa oração, que parece ser esse alinhamento, é um exercício que a gente faz, que a gente pode fazer a qualquer momento do nosso dia, né? Quando a minha sensação interna está dizendo, né, que eu tô que eu não estou experimentando a paz, enfim, que eu tô, e aí tem um monte de coisa que eu posso achar que eu tô. Eu posso me alinhar naquele instante, me alinhar mesmo com a mente corrigida, com o Espírito Santo ou com Jesus, não importa. E a minha vontade de experimentar esse alinhamento, ela tem muito poder. Minha decisão
Tem até uma lição, né? O poder de decisão é meu. E eu posso decidir agora, independente dos pensamentos que estão rodando na minha mente agora, independente do que parece ser esse dia, do que parece ser tudo que eu tenho para fazer nesse dia, os compromissos que eu tenho. Não importa os pensamentos que estão aí. Eu posso simplesmente olhá-los e decidir não embarcar em nenhum convite, nenhuma historinha, e decidir agora, aqui, nesse instante. Quero a paz de Deus. A paz de Deus é tudo o que eu quero. Essa é a minha função enquanto eu parecer estar aqui. E eu tenho plena confiança que esse desejo, né, essa vontade de se alinhar, ela é muito poderosa. E se eu precisar durante o dia me alinhar a cada instante, assim será. É muito, é muito gostoso saber que a todo momento a gente pode se lembrar de que eu já estou alinhado, mas eu só não estou escolhendo experimentar isso. E esse alinhamento vem desse lugar. Eu não quero mais experimentar que eu não estou alinhada, que eu não estou conectada. Essas historinhas já não cabem mais. Então, independente do que está acontecendo agora ou o que vai acontecer nesse dia, o meu desejo é esse. E que a gente possa se lembrar juntos. Às vezes a própria live vai ser um lembrete para você. Lembrar aqui desses momentos aqui, onde a gente está decidindo juntos estar em paz. Ela é só uma ferramenta mesmo que te lembra. É isso. Vamos juntos aqui assinar esse contrato com o Espírito Santo de experimentar esse dia alinhados. É isso, amém. Vamos junto. Então, sejam todos bem-vindos. Quem chegou aqui enquanto a gente estava fazendo alinhamento. Vamos lá, amorzinho. O que que vocês. Nós paramos. A gente só leu o parágrafo 1. Só. Então, vamos. Você quer começar? Eu sinto de ler o parágrafo 1 de novo. Sabe? Lê e aí já vai pro 2. Pode ler aí o 1 e o 2. Vamos lá, então. O plano de perdão do Espírito Santo. Capítulo 9, seção 4. A expiação é para todos, porque é o caminho
para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção, olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros ou não os farias. Acreditar que não os fizeste ou que podes corrigi-los sem um guia para a correção seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. Nossa, que perfeito. Não compreendes, né? Olha aqui. Nossa. Não compreendes como não ver os erros, ou não o farias. Nossa. Acreditar que não os fizeste, ou que podes corrigi-los sem um guia, com G maiúsculo, para correção, seria meramente persistir no erro. Nossa. Por isso que a nossa parte é tão pouca, né? Por isso que Jesus, né, fala pra gente em muitas partes que a tua disponibilidade é tão... que a disponibilidade que a gente precisa é tão pequena. A nossa parte é tão pequena. É tão pequena que aí a gente já duvida. Porque a gente está tão acostumado, né, a fazer tudo, a gerenciar tudo, né, na nossa vida, na nossa mente e na vida das pessoas, né? O controle está sempre em tudo, disfarçado de um monte de coisas. E nossa, me emociona aqui ler isso. Me dá, sinto muita alegria, assim, por realmente ser impossível eu sozinha fazer essa correção. E também me dá muita alegria saber que não compreendes como não ver os erros ou não os faria, né? Isso mostra que realmente a gente não sabe nada, por isso que a gente precisa de um guia. E o quão é importante, então, com essa sentença que a gente sempre fala aqui, eu trazer todas essas ideias de erros a esse guia. Essa é a nossa parte. E entregar para ele, né? Olhar junto com ele para esses erros, para a gente realmente experimentar que eles não são nada
Hum. e que eles podem facilmente serem desfeitos, porque não são nada. A Hum. Ana Maria escreveu: tudo muda quando mudamos nosso professor interior. Exatamente isso. Hum. E olha que legal, né? Quando eu estava falando antes aqui de se realinhar. Se realinhar é isso, né? Você trocar de professor. A cada momento que você se sentir fora da paz. E trocar de professor e saber que tem um professor ali, um guia perfeito. Hum. Uhum, É, muito lindo isso. E ali no segundo parágrafo, na primeira sentença, né, que ele fala, tu tens um papel a desempenhar na expiação, uhum, mas o plano da expiação está além de ti. uhum, Que Jesus está tentando falar para a gente aqui? O único papel que a gente tem que desempenhar é a prática do perdão. uhum, E a prática do perdão nada mais é do uhum, que pedir para o Espírito Santo corrigir a nossa percepção, que ela está muito equivocada. Porque essa percepção equivocada é a percepção do nosso ego. Então, quando ele fala que o plano da expiação está além de ti, é porque nós temos que tomar uma decisão, né, de sair do sistema de pensamento do ego e agora ir para o sistema de pensamento do Espírito Santo, que está além do mundo das formas, aonde a gente acredita que a gente está. uhum. Perfeito. E aqui, ó, na sentença, acho que é assim, o plano não é teu, uhum, devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. Uhum. Então, e é desse senso de limitação que surgem todos os erros. Se num instante a gente realmente experimentar que eu sou como Deus me criou, né, que aparece tanto nas lições, Uhum. essa frase, é isso. Uhum. Porque se eu sou como Deus me criou verdadeiramente, eu não sou esse aqui, com essas histórias, com todas essas, esse Uhum. conjunto aqui, esse autoconceito, né, de ser alguém, né? Então, aqui Isso, ele já tá falando, tu tá muito enganado e se a de gente, quem tu realmente é, né? e se a gente acha que a gente não precisa de ajuda, a gente vai continuar trocando ilusão por ilusão, que é isso que o nosso ego quer, trocar ilusão por ilusão. Uhum, Então, quando a gente dá um passo para trás, né, e realmente, né, se rende e pede ajuda para o Espírito Santo ou para Jesus, né, ou como a Ana colocou, um professor interno, enfim, não importa o nome que você dê, né? O que importa é que você tem que reconhecer que você precisa de ajuda, porque isso. sozinho a gente vai Uhum, ficar trocando ilusão por ilusão e a gente vai continuar imerso, né, nesse sonho que nós achamos muito que é real. Então, por isso que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda que vem além da nossa compreensão, vamos dizer, da nossa percepção equivocada. perfeito. É isso, vamos lá. Parágrafo 3. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esqueceste como fazê-la. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele, o Espírito Santo, traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. Se queres realizar isso através dele, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois irás julgá-las
como ele as julga. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Nossa, eu quero receber isso aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Quero ler a partir da sentença 3. Não, acho que eu vou ler tudo. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esqueceste como fazê-la. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades. Vou repetir. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades, reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar. Ele traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. Então, eu vou repetir de novo a sentença 3. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele traduz o que fizeste no que Deus criou. Se queres realizar isso através dele, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois irás julgá-la como ele, o ego, as julga. Todo o poder que elas, as capacidades, têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Nossa. Sentença 3. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. O Espírito Santo está lembrando a gente que o que nós fizemos, né, esse ser que nós fizemos, não é o ser que Deus criou. Então, a expiação é uma lembrança de que a separação nunca aconteceu, né? Então, o Espírito Santo, ele nos lembra a todo momento, quando a gente está equivocado, de que a gente não está separado de Deus. Então, ele lembra do uso natural das nossas capacidades, né? E o que são as nossas capacidades? As nossas capacidades é o poder, né, de criar com Deus, né? É o poder da gente expandir, né, as dádivas que Deus deu para nós, né? Então, essas são as nossas capacidades, né? Não é uma capacidade de realizar qualquer coisa aqui no mundo. Na verdade, compartilhar as dádivas de Deus é a única capacidade que a gente tem, né? Então, e toda utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Se a gente ficar entregando, achando que as capacidades são requisitos para a gente viver aqui no mundo, é isso que o ego quer que a gente pense, né? E E aí aí, cada um aí nunca vai estar bom, né? nunca vai estar bom. Não, Cada mas um vai para ter você uma fazer isso, habilidade,
Cada um vai ter uma habilidade diferente do outro, que a gente vai julgar que é melhor, que é pior, né? E aí a gente entra no julgamento do ego, Uhum. né? Então, lembrar que sempre, né, o Espírito Santo sempre compartilha ou estende, né? E o ego acha que tudo que a gente compartilha, o que a gente dá, a gente fica sem. E o Espírito Santo lembra que não, que tudo que a gente compartilha, a gente aumenta, a gente ganha, né? Então, essa é uma grande diferença entre a capacidade do ego e a capacidade do Espírito Santo. Capacidade do Espírito Santo expandir. Quanto mais a gente expande, mais a gente recebe. Capacidade que o ego tenta nos convencer. Quanto mais você dá, menos você tem. É. E é importante a gente lembrar, né, gente, que essa palavra compartilhar não é sobre ficar falando, né, do livro, assim, não é isso, né? Não é isso. É um lugar mesmo na mente, né, de extensão, de compartilhar, né? E para isso a gente precisa fazer o nosso para casa de perdão, né? Fazer, é como se fosse uma limpeza mesmo, né? Tá sempre ali nesse modo limpeza porque a função do perdão é isso que o perdão faz, né? Uhum, Ele limpa a mente, ele lembra a mente quem é. Então, se eu tô cumprindo a minha função, que é perdoar, o efeito disso é que eu vou compartilhar o amor de Deus, né? Enquanto eu tô cumprindo a minha função, que é perdoar, eu já estou compartilhando o amor de Deus, né? Porque ali tem em última, não seria nem última instância, mas em último ponto do perdão é isso, porque aí o que sobra é só estendido, compartilhado, né? Não sei se ficou claro assim, mas é isso, né? É como se realmente o perdão fosse a chave disso, assim, desse compartilhar aqui, porque o perdão desfaz a ideia de um eu aqui, euzinho de autoconceito, né? Desfaz a ideia que a gente tem sobre nós mesmos, que está muito equivocada, né? uhum. É, Então, cada vez que praticando o perdão, eu me lembro, em última instância, eu sempre vou me lembrar de quem eu verdadeiramente sou, eu já estou compartilhando, né? E isso é, pode aparecer em milhares de formas aqui no mundo, esse compartilhar. Às vezes até é falando em algum momento, né? Mas às vezes porque na verdade é um estado interno, não tem nada com comportamento, né? Tem nada a ver com comportamento. É que a gente leva tudo pro comportamento, né? Tudo pro corpo, tudo pro corpo. E a expiação tá ali querendo desfazer a ideia de corpo. Mas enfim, é isso. Tem uma oração aqui para experimentar isso, sabe, gente? Porque às vezes isso fica muito abstrato. Tá, então se compartilhar não é ficar falando, o que que é, Jesus? Eu uhum, quero experimentar as minhas capacidades através do Espírito Santo. O que que é esse negócio de capacidade? Né? Porque eu entendo capacidade aqui no mundo, ter capacidade para fazer umas coisas, outras não, né? Aqui no mundo a gente tem uma ideia limitada do que é a capacidade, mas o que que é essa capacidade que você está falando? Eu quero experimentar isso na mente, sabe, gente? Não tem, olha, não tem, realmente não vai ter nada que nos convença perfeitamente do que uma experiência, né? Como não adianta, a gente precisa experimentar esse lugar na mente, a gente precisa, sabe, experimentar. E por isso que eu sempre falo, né, que eu fico muito em oração para experimentar isso, quando às vezes eu leio alguma coisa, né, que nem hoje aqui, tem uma grande
um grande pedido de eu experimentar o que é compartilhar, Jesus, e o que são as minhas capacidades através dos olhos do Espírito Santo. Traduz isso para mim aqui no meu cenário. Me mostra o momento em que eu não que eu tô dando a minha capacidade para o ego e o momento da escolha em que eu dou essa capacidade para o Espírito Santo, né? E o que é esse negócio de compartilhar, sabe? Porque a gente pode mesmo trazer uma definição para o curso em Milagres, compartilhar é. Tá, 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 tá. Para o curso em Milagres, capacidade é. Tá, 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 tá. Tá, Jesus. Mas eu quero experimentar isso. Pra eu realmente ser convencida, né? Então, e ficar muito atento. E ajuda muito, claro, né? Ajuda muito saber o que é compartilhar por um curso em milagres. Ajuda muito saber o que é capacidade, né? Reinterpretando aqui as palavras. Ela vai, talvez, né? Talvez não. A explicação, né? A parte teórica, ela vai abrindo o caminho para você em direção à experiência daquilo que você quer compreender verdadeiramente com o Espírito Santo. Mas ela é só o início do caminho, né? Porque a verdadeira compreensão é só através de uma experiência, né? E a gente já falou aqui várias vezes sobre experiência, né? Porque também tem um mito aí sobre experiência. Não, gente, experiência que a gente fala aqui é aquele momento da mente, assim, sabe? Que você experimenta aquilo que você estava querendo saber e compreender verdadeiramente, sabe? Não tem nada de fogos de artifícios, não tem nada de, assim, às vezes pode até ser que seja, né? Mas não vamos nos limitar à interpretação da própria experiência, né? É quando cai aquela ficha, assim, aquele insight que você experimenta ele na mente, assim, sabe? E você é convencido assim, nossa, é muito gostoso. Quando Uhum. você realmente assim experimenta, sabe? É, isso aí. Vamos ler o 4, amorzinho. O que que você sente? Vamos fazer a leitura do 4 também. Então vamos. Então vamos lá. Parágrafo 4. O ego também tem um plano de perdão porque estás pedindo um plano, embora não o estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Vendo com clareza, tu fizeste com que fosse real e não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Aqui Jesus está falando em primeira pessoa. Então vou voltar. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. Perfeito. Sentença 4 aqui. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza. Ele quer ali,
né? Então, ó, é isso. Vê aqui, ó, né? Peraí. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Então é como, né, se visse o. Como que é aquela parte do livro que eu vejo o pecado e depois eu quero perdoar, né? Às vezes a gente fala, me mostra o erro, Jesus. Me mostra onde está o erro, né? Nossa, Jesus, estou precisando de muitas experiências. É isso. Não tem erro, né? Aí é que tá. Não tem erro. Nossa. Mas o ego quer mostrar que tem. Tem erro, sim. Uhum. Nossa, gente, que perfeição. Então, o plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza, né? Analise, né? Porque é isso que ele quer também, né? Ele quer ver o erro, aí ele quer analisar todas as possibilidades, da onde vem esse, tudo aqui do mundo, né? Ah, esse erro vem, sei lá, da família, da genética, da sei lá o quê, tudo assim, né? Ele vai ter sempre uma análise extremamente justificável, né? E depois que ele te mostra tudo e fala, você não vê isso. Como assim? É que você já está grudada aqui, né, no erro. Aí depois, mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Uhum. Vendo-o com clareza, tu fizeste com que fosse real. E não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado. Uhum. A gente, a gente tem uma certeza de que nós fizemos uma obra-prima. O nosso ego tem uma certeza que nós fizemos uma obra-prima. Nós nos autocriamos, fizemos um mundo, fizemos um corpo, fizemos tudo isso, né? Então, né, somos fazedores, vamos se dizer, né, de coisas aqui no mundo, mas no fundo, né, essa obra-prima não é nada. Então, é muito importante a gente dar um passinho para trás Uhum. para a gente poder entender um pouquinho aonde É, que Jesus está querendo chegar aqui. tem esse louco amor aí, né, pelo que fizemos. É. Tanto é que a gente defende tanto, né, quer melhorar tanto esse mundo, esse corpo. Uhum. Essas ideias são muito fortes. O Ah, ego, o ego a todo momento ele vai ficar trazendo para nós contradições. uhum, Todo momento ele vai falar assim, olha, tá vendo? Tem uma contradição aqui, tem uma uhum, contradição ali, uhum, né? Para a gente desistir do caminho. uhum, Né? Mas no fundo, não existe contradição nenhuma, uhum, né? É só a gente só tem que confiar e aceitar, né? uhum. E isso é realmente uma decisão que nós temos que tomar. Se a gente quiser ficar encontrando contradição, Nós vamos. quem tá querendo encontrar contradição é o nosso É. ego. E aí a gente vê, né, na pele o poder do nosso querer. Olha só. Você quer, você encontra. É. Ai, gente, eu adoro falar sobre esse poder de querer, sabe? Tem tantos exemplos. Nós poderíamos fazer uma jornada de querer, né? Falar só disso.
Tem tanta coisa no mundo que a gente. Nossa, vamos ver, eu vou ficar em oração aqui, sabe? Sobre esse querer, essa vontade, sabe? Essa força, assim, ó. Aqui, ó, a Cris escreveu, né, sobre essa coisa do ego ver com clareza o erro e tal, e analisar e tal. Ela pôs assim: a dinâmica do ego é como aquele ditado, tentar achar pelo em ovo. É exatamente É isso. isso aí, Cris, isso mesmo. Perfeito. Esse é o ditado do ego. É Tentar ficar, achar pelo em ovo. ficar buscando uma explicação para onde não tem explicação. É, Alucinei. Tem quem quer outro acha. ditado. Quem quer acha. Isso. É isso aí. É isso, gente. Que tá bom por aqui, né, amorzinho? Amanhã a gente Opa, amanhã a gente termina volta aqui pro. esse capítulo, esse parágrafo 5. Isso, Nossa, essa sessão ótimo. é muito boa, hein? É muito boa. É Nossa, muito ela é boa. muito completa. Ela tem aqui, nossa, É, muito boa. Eu confesso que eu não lembrava dela assim, sabe? também não. Perfeitamente, assim. Também não. Ela, muito bom, gente. Vamos juntos Ela aceitar o veio para plano de perdão do Espírito Santo. ela veio para a gente reforçar isso daí. É isso aí. Nossa, é isso. É perfeito. Então é isso, amores. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria mesmo estar aqui compartilhando, né? Compartilhando aqui e nos lembrando juntos. É, Essa é a única meta aqui, é nos lembrarmos. E junto é mais fácil. Beleza, amores? Então, ó, um beijo, um lindo sábado aí para vocês. beijo, Vamos juntos pessoal. Bom estender tudo dia. que a gente experimentou aqui nessa live, estender para o nosso dia, né? Transferir para o nosso dia, para as cenas que a gente vai assistir, Uhum. enfim. Então é isso. É, Beijo.